Cuidando de nosso pensar. Cuidamos de nossa vida afetiva, da vida profissional, da vida familiar, do lazer, das nossas obrigações como cidadãos. Cuidamos de tudo, menos de nosso pensamento, de nosso panorama mental. Panorama mental é o que povoa nossa mente. São as estradas por onde nosso pensamento se desloca. O que você prefere? Andar por uma linda e segura via arborizada numa manhã ensolarada ou por uma estrada esburacada, cheia de curvas e sem sinalização, numa noite de chuva torrencial? De forma análoga, devemos atentar aos caminhos que nosso pensamento percorre. Achamos que temos total controle da situação, mas isso é impossível quando andamos por terrenos acidentados, mal sinalizados, cheios de surpresas e perigos. Na verdade, nessas estradas nosso controle é muito pequeno. Se o nosso panorama mental é uma estrada perigosa que nos deixa sempre tensos, ansiosos, angustiados, cansados, desconfiados, desesperançados e agressivos, como você acha que serão nossas reações aos fatos da vida? Pensar bem, de forma equilibrada e isenta, é uma questão de saúde. E isso se consegue por escolha e treino. Quem tem paz escolhe as estradas por onde anda seu pensamento. Dirige com calma, evitando rotas perigosas, e cuida constantemente da manutenção de suas estradas. Tapa os buracos que surgem após os temporais antes que se transformem em perigosas crateras. Não apenas podemos, como devemos decidir por onde vão nossos pensamentos. Essa mudança, que assim como muitas outras depende da atenção, vontade e exercício, é fundamental na busca da paz interior e da paz coletiva. Se olhares durante muito tempo para um abismo, o abismo também olha para dentro de ti. Friedrich Nietzsche. O que sai de nossa boca. Muitas injustiças poderiam deixar de ser cometidas todos os dias se apenas tivéssemos mais cuidado com o que falamos. A interpretação de algo feito, visto, dito ou, pior, algo apenas imaginado e que foi tomado por verdade pode virar uma ação injusta e com consequências terríveis. Um comentário aparentemente inocente pode acabar com uma carreira, uma amizade, uma relação de confiança ou um casamento. Melhor nos calarmos se não tivermos comentários que promovam o bem. Por outro lado, as palavras que saem de nossa boca também podem, claro, produzir maravilhas. Um bom conselho anima, abre horizontes, traz esperança. Quantas vezes você estava mal, meio desanimado, e alguém lhe falou algo que lhe permitiu enxergar o outro lado da história? Quantas vezes uma declaração abriu seus horizontes e o fez perceber algo óbvio? E não estamos falando apenas de falas doces e mansas, consoladoras, mas também de palavras justas e adequadas, que por vezes são mais incisivas. O próprio Jesus teve falas fortes. Lembremo-nos de que certa vez ele rechaçou os vendedores que invadiram o templo com a algazarra de seu comércio de quinquilharias supostamente santas. Expulsou-os de lá de modo bastante firme, pondo ordem na casa. Nossas palavras não devem ser agressivas, não têm que machucar. Nossa fala tem que ser correta, justa, amparada na lógica e no bem. E também, é claro, devem ser sempre adornadas pelo amor. É possível alertar alguém sobre um comportamento inadequado sem repreender, sem perder a serenidade. Em tempo. É interessante observar que Jesus Cristo condenou o comércio das quinquilharias ditas sagradas há mais de 2000 anos. Porém, hoje, se visitarmos templos e santuários em qualquer parte do mundo, veremos essa prática. E mais, veremos esses objetos agora com o rosto e o corpo justamente dele, o próprio Cristo, que condenou o costume. 2000 anos não bastaram para que compreendêssemos que o que importa são nossa mente e nosso comportamento. Nossa postura é o que santifica nossos atos e nos protege do mal, não o amuleto fabricado para faturar com os supersticiosos. No Espiritismo, não há amuletos, imagens ou objetos de devoção de qualquer tipo. Que tuas palavras ilustrem teu comportamento, e teu comportamento, tuas palavras. William Shakespeare. O modo de falar. O tom de voz, as palavras usadas, o sorriso ou a carranca, o olho no olho ou não, tudo isso influencia o resultado do que dizemos.
Somos responsáveis por tudo o que fazemos ou causamos de bom e de mal. Somos responsáveis pelo amor ou pelo desamor que estimulamos com nossas palavras e nosso modo de falar. Como falamos? Somos atentos ao modo como nos expressamos? As pessoas se sentem acolhidas ou agredidas quando nos ouvem? Consolamos, acalmamos, animamos e damos esperança aos outros com nossas palavras? Ou ainda não conseguimos agir assim? Achamos que temos dias melhores e dias piores, momentos em que estamos calmos e alegres, outros em que estamos irritadiços e impacientes. Mas o que difere a pessoa já comprometida com o próprio desenvolvimento e com o bem coletivo é justamente o cuidado com seus pensamentos e com a expressão deles por meio de palavras, olhares e gestos. Ela já percebeu o poder e a responsabilidade que temos para com o ambiente e as pessoas à nossa volta. Sabe que sim, depende dela a harmonia e a paz. Entende que, na verdade, não existem dias melhores ou piores. Todos os dias são ótimos se nos propusermos a ser ótimas pessoas para com todos. Coisa curiosa é como somos ansiosos por falar. Todo mundo tem um palpite e quer impor sua opinião. Por que temos que dar uma opinião sobre tudo, em todos os momentos e em todas as conversas? A explicação para isso está em nosso gigantesco ego. Parece que, se não dissermos algo sobre o assunto, seremos desconsiderados. Nosso ego inflado nos faz achar que temos a visão mais clara e a única verdadeira. Frequentemente, falamos com muita propriedade, com um ar de total autoridade, sobre algo que desconhecemos. Quer dizer que não podemos alertar uma pessoa sobre algo que sabemos melhor ou pensamos diferente? Claro que podemos. Devemos. É assim que as conversas ficam melhores. Mas sabemos mesmo do que estamos falando? Será que a fala vai de fato ajudar? É justa a nossa observação? Evitará um mal maior? Se não tivermos certeza, talvez seja melhor nos calarmos. Quantas vezes já nos arrependemos de algo que dissemos sem pensar? Só que isso existe. Só que isso inexiste. Tudo o que dizemos é obrigatoriamente pensado. Usemos nosso cérebro mais que nossa língua. Sejamos cuidadosos, pois somos responsáveis por tudo o que fizermos, dissermos e pensarmos. Abençoado o homem que, não tendo nada a dizer, abstém-se de dar provas do fato com palavras. George Eliot. Silenciar a mente. Em muitos centros espíritas, vemos um quadrinho na parede com os seguintes dizeres: o silêncio é uma prece. O silêncio auxilia a concentração, é bom para a oração. Então, quando formos a um centro espírita ou a algum lugar dedicado à reflexão, mantenhamos e aproveitemos o silêncio. Calar a mente não é fácil, mas é preciso. Por vezes deixamos nossa mente feito cavalo descontrolado em disparada. Criamos situações em nossa cabeça. Imaginamos as discussões que poderemos ter. Tecemos toda uma argumentação que usaremos contra alguém. Desenhamos o embate em nossa imaginação. Brigamos vivamente, só que tudo dentro da nossa cabeça. Ou criamos complexas teorias da conspiração. O mundo contra nós. Por que perder tempo com suposições inúteis e inquietantes, situações que muitas vezes nunca ocorrerão? Somos donos de nosso destino, nosso corpo e nossa mente. Cuidamos de nosso pensar. Acalmemo-nos. Ordenemos nossos pensamentos e nosso modo de pensar. Dirijamos nossa mente apenas para o bem. Equilibremo-nos. Equilibremo-nos. Que tal silenciar a mente e criar belos quadros mentais? É muito mais agradável e saudável. Escuta e serás sábio. O começo da sabedoria é o silêncio. Pitágoras. O silêncio omisso. Se falar sobre o que não sabemos pode causar estragos, o oposto também é verdadeiro. Não falar sobre o que sabemos pode causar grande mal. Pense numa situação qualquer no seu trabalho, em sua casa, na rua. Quando você percebe que há injustiça, erro ou mesmo má intenção numa conversa ou numa discussão, o que faz? Interfere? Expõe sua visão dos fatos? Se avaliamos que nossa visão não está embaçada pelo viés da parcialidade, deveríamos intervir. Se temos alguma segurança no que percebemos e que outros não percebem,
E se isso pode evitar uma injustiça, devemos nos expressar. Por vezes, muitos pensam o mesmo, estão incomodados com a injustiça que se apresenta em determinada situação, mas ninguém tem coragem de tomar a iniciativa de se opor ao que supostamente a maioria pensa. Talvez o que se pensa ser a posição da maioria seja apenas a visão de um ou alguns mais barulhentos. Quando os confrontamos com delicadeza, inteligência e fatos, outras pessoas, sentindo-se encorajadas e apoiadas, podem vir a se manifestar também. É importante fazer o contraponto. É importante fazer o contraponto, com tato e respeito, mas também com firmeza. Gandhi, que libertou a Índia do jugo inglês, exemplifica com perfeição esse modo de agir. Firmeza de princípios, mas sem violência, apenas diálogo e mobilização. Linchamentos já foram evitados porque alguém teve a coragem de se manifestar de modo diferente da aparente maioria. Um excelente exemplo disso nos deu Jesus no episódio do apedrejamento de Maria Madalena. O que fez ele? Calou-se? Ignorou-a? Isentou-se da responsabilidade? Ou gritou e conclamou todos à ação violenta? Nenhuma coisa, nem outra. Quando estavam prestes a apedrejar Madalena, Jesus, calmamente, desenhando palavras na areia do chão, disse somente: que atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Sábio e equilibrado. Cristo apenas expôs o seu ponto. Quem somos nós que tanto erramos para condenar o erro de outro de nós? Jesus não fugiu à sua responsabilidade para com seu semelhante. Não se uniu à voz da massa, o que seria mais fácil, confortável, seguro e covarde. Não hesitou por ser diferente de todos. Não se calou diante da barbárie, mas tampouco se exaltou. Não temeu ser alvo da revolta de todos. Sereno, simplesmente foi fiel a si mesmo, à sua visão e a seu papel como cidadão e membro da humanidade. Usando sua sensibilidade, inteligência e doçura, apenas com um argumento absolutamente racional que tocou a todos, conquistou o apoio unânime dos que antes estavam excitados com a possibilidade de violência. Que possamos seguir seu exemplo diante das injustiças, mesmo se tivermos que ir contra a voz corrente. O sábio nunca diz tudo o que pensa, mas pensa sempre o que diz. Aristóteles. Autoengano. O precioso livro Leadership and Self-Deception, do Harbinger Institute, discorre sobre aquele que talvez seja um dos maiores obstáculos à nossa felicidade, o autoengano. Cometemos o autoengano quando justificamos, sem razão, nosso modo de ser e agir. Em vez de reconhecermos nosso erro e agirmos diferente, apenas nos justificamos. Achamos uma saída que nos dê algum conforto para continuar incorrendo nos mesmos equívocos. Preferimos nos enganar. É o empresário que sonega impostos e se justifica dizendo que a carga tributária é muito alta. É o médico que não dá recibo da consulta para não pagar imposto, dizendo que o dinheiro dos impostos é mal empregado. Somos nós que fofocamos nos corredores do local de trabalho e nos justificamos dizendo que não fomos nós que criamos tal história, apenas estamos contando algo que ouvimos. É o assediador que se justifica, dizendo que a mulher usava roupas provocantes. É o funcionário público que desvia dinheiro e não se julga ladrão, pois, como ganha mal, está apenas complementando seu salário. O autoengano nos atrasa. Fabricamos uma justificativa esfarrapada porque queremos continuar a agir mal, mas não queremos sentir o peso de reconhecermos nossa falha de caráter. No fundo, sabemos que estamos errados, e o autoengano é como uma pequena pedra no sapato. Incomoda. Com o tempo, essa pequena pedra se torna maior, até que fica muito pesada para carregarmos e nos esmaga. É fundamental, então, cuidar dela e expeli-la enquanto é ainda pequena. Ao fazermos algo, ou mesmo antes disso, ao pensarmos em fazer algo, se soar o alarme interior nos alertando que estaremos agindo mal, paremos de imediato. Refutemos a ideia, não nos justifiquemos, não joguemos a culpa no outro, sejamos honestos conosco. Quem nos alerta para o erro é nossa consciência. Essa sábia e prudente voz são nossos amigos do plano espiritual, gente que nos quer bem e torce por nosso sucesso. Ouçamos os conselhos desses bons amigos. Ouçamos
nossa consciência. Sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. Sócrates. Conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Eis aí o segredo do bem-estar, da paz e da felicidade. Esse aforismo grego é a lupa que nos mostrará a pedrinha incômoda antes que vire pedregulho ou uma pedreira inteira. Por meio da autoobservação zelosa, nos conhecemos e podemos agir em nosso benefício. Para isso é fundamental honestidade de princípios. Façamos conosco um trato. Sejamos honestos em nossa autoavaliação. Não nos justifiquemos, hajamos. Não sejamos condescendentes com nossos erros. É muito fácil e fraco justificar nossos erros comparando-nos com os outros ou explorando a situação. É o velho eu faço, mas quem não faz? Ou ainda, os fins justificam os meios. Péssimo. Agindo assim, ficaremos praticamente estacionados em nossa evolução moral e mesmo intelectual. E junto dessa estagnação, ficam conosco todos os nossos problemas, tudo que nos machuca, tudo que nos prejudica e entristece, assim como aos outros. Por que perder esse tempo? Por que nos iludirmos? Sigamos em frente. Coragem. Conforme formos avançando em nosso melhoramento, mais felizes seremos. À medida que conseguimos modificar o comportamento que nos fazia mal, sentimos um alívio, uma grata sensação de conquista, uma alegria íntima. E assim, aos pouquinhos, um aperfeiçoamento após outro, vamos evoluindo. Vamos sofrendo menos, enxergando tudo com clareza. Afinal, a essência de estarmos aqui é o autoaperfeiçoamento. Sou a única pessoa no mundo que eu gostaria de conhecer a fundo. Oscar Wilde. Evolução humana. O Espiritismo nos diz que estamos melhorando, tanto como indivíduos quanto coletivamente. Para muitos, é difícil concordar com essa afirmação. Quando veem as barbaridades cometidas hoje em dia, não creem que a humanidade esteja evoluindo. Mas está. Para compreender o aprimoramento moral do planeta, é preciso ampliar a visão. Se levamos em conta apenas os indícios de nossa inferioridade, fica parecendo mesmo que não estamos progredindo. Mas existem diversos exemplos da melhora no comportamento humano ao longo dos séculos ou mesmo das décadas. Hoje não ingerimos carne humana, mas o canibalismo foi prática corriqueira em algumas culturas. Hoje não se pode fazer sacrifício humano, mas vários povos ofereciam virgens ou crianças que eram assassinadas para agradar aos supostos deuses. Hoje o estupro é crime hediondo, mas já foi uma prática comum e aceita nas guerras, por exemplo. A escravidão foi abolida, mas há pouco mais de 100 anos era permitido comprar uma pessoa e fazer dela o que bem se quisesse. Cada vez mais nossas leis e nosso senso moral nos impedem de agir na barbárie. Peter Diamandis, empresário e cofundador da Singularity University na Califórnia, em entrevista para o jornal Folha de São Paulo, de 25 de junho de 2017, corrobora com dados interessantes a melhora da humanidade. Ele diz que, em comparação com o século passado, o preço da comida foi reduzido à 13ª parte do que era, que as chances de termos uma morte violenta são 1/500avo do que eram na Idade Média, e constata que, graças à tecnologia de comunicação, ao poder da informática e a ferramentas nas áreas de biotecnologia, inteligência artificial e robótica, o poder de solucionar problemas tem se deslocado das grandes corporações e dos governos para os indivíduos empreendedores. Para ficar ainda mais claro que evoluímos, basta fazer 5 perguntas sobre nosso futuro. 1. Você acha que continuaremos abusando de álcool, drogas, cigarro e remédios? 2. Você acha que continuaremos a nos alimentar dos cadáveres de animais? 3. Você acha que continuaremos a humilhar os outros com o chamado bullying? 4. Você acha que continuaremos a julgar determinadas etnias ou nacionalidades melhores que outras? 5. Você acha que seguiremos poluindo fortemente as terras, as águas, o ar e o silêncio? Se você acha que algumas desses atestados de nosso atraso seguirão acontecendo, então vale pensar em perspectiva comparando com o nosso passado.
Façamos outras 5 perguntas sobre o futuro, mas agora como se estivéssemos em momentos diferentes do passado, perguntando sobre o momento presente. 1. Estamos na Roma Antiga. Você acha que continuaremos a nos deleitar com gladiadores matando uns aos outros na arena? 2. Estamos na Europa do século XV. Você acha que seguiremos torturando e queimando vivos os que têm religião diferente da nossa? 3. Estamos no século XVII. Você acha que continuaremos resolvendo nossas divergências à bala em duelos? 4. Ainda no século XVII. Você acha que seguiremos no direito de possuir pessoas, os escravos? 5. Estamos em meados do século XX, no Brasil. Você acha que continuaremos envolvendo pessoas que matam, continuaremos absolvendo pessoas que matam em nome da honra? Percebe como as coisas mudam? Evoluímos, mas nossa evolução é paulatina. No esporte, por exemplo, deixamos de lado o sangue da espada dos gladiadores, mas ainda nos deliciamos com o sangue do MMA. Segue péssimo, mas é uma evolução. Ao menos já não se mata mais o adversário. No futebol, as torcidas ainda são bastante agressivas. Gritos de guerra imperam, ira e xingamentos são lançados contra o time adversário. Lentamente, com o tempo, isso também mudará. Quando estamos encarnados, muitas vezes percebemos apenas o momento histórico que estamos vivendo e não o enorme ganho que temos conquistado ao longo do tempo. Claro que ainda há inúmeras frentes de evolução no que diz respeito ao comportamento humano. Ainda somos por demais atrasados, preconceituosos, maniqueístas, passionais e violentos. Certamente ainda são cometidos muitos crimes e injustiças, mas já houve mais. E haverá cada vez menos conforme cada um de nós for caminhando em seu desenvolvimento moral, espiritual e intelectual. Essa melhora, se bem observada, não deixa espaço para o pessimismo e sim para a esperança. Lembremos-nos sempre de que a natureza não dá saltos. Um passo de cada vez. É assim que se caminha. Nada no mundo é estacionário, nem mesmo o universo. Por que o homem deveria sê-lo? Havelock Ellis. Mudando o mundo inteiro. Não podemos mudar o mundo, mas podemos ajudar nas pequenas transformações. Não podemos mudar o outro, mas podemos mudar a nós mesmos. E nos modificando, agindo em nosso modo de ser, chamamos a atenção do outro. Ao agir adequadamente no bem, estamos configurando um novo código de conduta. O outro, ao nos ver agindo de forma diferente, percebe que é possível ser diferente. Baixando a guarda e amando, ele não se sente avaliado nem ameaçado e também baixa a guarda e ama. É como na natureza. Ao se sentir ameaçado, um animal herbívoro aparentemente dócil entra em alerta máximo e, acuado, ataca. Não havendo ameaça, ele se acalma e pasta placidamente. Quando um ou alguns mudam o padrão do agir, outros sossegam e também, mais cedo ou mais tarde, se modificam. A vida melhora, tudo fica mais leve, os problemas não desaparecem e não passam de mágica, pois mágica e milagres não existem, mas se tornam mais simples, menos graves, de mais fácil compreensão e, por consequência, de mais fácil solução ou aceitação. E essa é a chave para a mudança do mundo. Nada de armistícios, nada de encontros de dirigentes mundiais pela paz, nada de ONGs, ainda que tudo isso tenha seu valor. Tudo começa pela modificação do comportamento individual. Isso sim, o mais importante. Simples? Simplíssimo. Fácil? Até que é, quando se compreendem a importância e os benefícios dessa medida e se assume o compromisso consigo mesmo. Rápido? Não. Mas para que a pressa? Custoso? Nenhum centavo. Acessível? Sim, do mais culto ao mais iletrado, do mais rico ao mais pobre, do religioso ao agnóstico. Gratificante? Enormemente. Tente mover o mundo. O primeiro passo será mover a si mesmo. Platão. Observar, raciocinar, aprender, aplicar. Se a base da filosofia espírita são os livros de Allan Kardec, seu fundamental complemento é a observação da vida.
O frequentador de um centro espírita é estimulado a observar o próprio comportamento e os dos que estão à sua volta. Segue-se o raciocínio que relaciona o que foi observado com o que foi aprendido pelos exemplos de Cristo e com o que o Espiritismo nos esclarece. Desse raciocínio deve sair algum aprendizado, alguma conclusão interessante ou alguma determinação que, dependendo de nossa força de vontade, será aplicada ao nosso modo de ser. É assim que nós, espíritas, agimos ou devemos agir. Observar, raciocinar, aprender e aplicar. Mas esses 4 passos, ainda que bem simples, guardam certas armadilhas para as quais devemos estar atentos. Observar é fácil observar. É fácil passar a vida distraído sem observar o que de fato importa. A genuína e honesta observação nos mostra nossas imperfeições e isso, para alguns e por vezes, dói. Raciocinar. Devemos evitar o raciocínio torto que visa a justificar nossos erros. Aprender. Para aprender é preciso antes compreender. É preciso também, usando de discernimento, de fato aceitar o que não se pode mudar e ter determinação para agir, quando a mudança é possível. Aplicar. Tendemos a aplicar no outro e não em nós mesmos, o que achamos correto. Atentemos para os 4 passos e estaremos protegidos das armadilhas em nossa trajetória. Os progressos obtidos por meio do ensino são lentos. Já os obtidos por meio de exemplos são mais imediatos e eficazes. Sêneca. Reconstruindo uma relação abalada. Quem já reformou a casa sabe que é difícil, mas não tem jeito. Se a construção está desgastada com rachaduras e infiltrações, é preciso armar-se de paciência e começar logo a reformar, antes que algo desabe sobre nossa cabeça. Com os relacionamentos não é diferente. Melhor cuidar da reforma logo que a primeira trinca aparecer, porque ela pode virar uma rachadura rapidamente e, tal como a casa, ameaçar desabar sobre nós. Eis alguns passos que poderão ajudar nessa reconstrução. 1. Assim como na reforma de uma casa, para recuperar uma relação abalada, precisamos primeiro fazer um levantamento do que foi danificado. Onde estão os pontos a serem consertados? O que aconteceu para gerar aquela rachadura ali? O que levou aquele teto, que parecia sólido, a ceder? Onde erramos na construção ou na manutenção do edifício? O segundo passo é verificar se estamos mesmo dispostos a investir nessa reforma. Se nos custar ou demorar mais do que pensamos, toparemos seguir reformando? Estamos preparados para essa empreitada tão trabalhosa quanto desgastante? Sem esse compromisso pessoal, a reforma não será construída. Não será concluída. 3. Tomada a decisão pela reforma, será preciso nos equiparmos. De que materiais precisaremos? Qual será a postura ideal para consertar o estrago feito na relação? O que devemos oferecer para tapar os buracos que abrimos? 4. Então sigamos modestos e confiantes para consertar o que for preciso, tendo em mente que uma emenda superficial não resolve. Façamos trabalho de profissional. Só se mergulharmos fundo na raiz do problema, conseguiremos uma solução boa e, quem sabe, definitiva para ele. 5. Como numa reforma, nem tudo ocorre como o previsto. Num relacionamento, encontraremos visões diferentes, mágoas e sentimentos ainda fortes, que podem ser barreiras na reconstrução da relação. Devemos tentar compreendê-los e lidar gentilmente com eles, adaptando o projeto para convivermos em harmonia com o que não nos agrada. Flexibilidade, humildade, compreensão, boa vontade, paciência e resignação são as chaves para retomar uma relação danificada. 6. Por fim, antes de concluir a reforma, pensemos nos reforços que queremos fazer na estrutura para que a relação dure mais e em melhores condições. E também consideremos os adornos que podemos incluir para melhorar o ambiente, deixando-o mais belo e agradável. Se mesmo assim a reforma não for exatamente como queríamos, paciência. Sempre sonhamos muito alto, e isso é bom, mas nem sempre podemos atender a nossas expectativas. Às vezes, é preciso se contentar com o que é possível no momento e, se for o caso, retomar a reforma em outra ocasião. Afinal, reformas, todos sabemos,
nunca acabam. O sábio procura a ausência de dor e não o prazer. Aristóteles.